A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, o Senhor nos concedeu mais esta oportunidade de aqui estarmos e hoje já é a lição de número 3 que nós estamos. Isso significa que nós estamos na 5ª live já da Escola Dominical. A Escola Dominical não parou nenhum momento nesse tempo de pandemia, graças a Deus, e nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Hoje eu também não estou sozinha, graças a Deus, o Senhor tem preparado sempre alguém para estar do meu lado. Olha quem está comigo hoje. Vê se vocês conhecem. Alguém conhece essa figura? Não. Professor Luiz, da classe Shekinah, representando a classe Shekinah aqui, para as irmãs se sentirem também, acarinhadas, se sentirem felizes por ver o seu professor aqui. Verdade. Pai do Senhor, irmã Mara, Pai do Senhor, igreja, Pai do Senhor, minhas irmãs queridas, a classe Shekinah, desde já deixo um beijinho para cada uma de vocês, para a nossa irmã Wanda e as demais irmãs guerreiras que fazem parte da classe Shekinah. Que todos possam ter um dia de vitória e que o coração de vocês possa ser preenchido com a alegria do Espírito Santo nesta manhã tão linda e maravilhosa de sol, né, Mamara? É isso aí. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração para darmos início à nossa escola dominical de hoje, a nossa live. Antes de nós orarmos, eu convido os irmãos a pegarem as suas Bíblias, já deixar apostos, pegar também a sua revista. Eu deixei aqui a revista que nós estamos utilizando esse trimestre, que fala a respeito de Salmos, e quem tiver revista já pode ir acompanhando pela revista. Quem ainda não retirou a sua revista, dá tempo, viu, irmãos? Durante as nossas lives nós estamos deixando aqui à disposição dos irmãos para virem retirar a sua revista e poder estudá-la em casa, usar no culto doméstico, usar no devocional na semana, porque já vai meditando na palavra de Deus e quando chegar a nossa live no domingo, já está bem, vamos dizer, familiarizada com o assunto que nós vamos estudar. Vamos orar nesse instante. Eu te convido a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Senhor. Bondoso Deus, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nesta manhã, gratos a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos em nossas vidas, por tudo que o Senhor também irá fazer. Nós queremos Te louvar, Te bendizer, porque mesmo nesse tempo de reclusão, nós podemos estar próximo dos nossos irmãos, através, Senhor, deste meio que o Senhor tem preparado. Muito obrigada, Senhor eterno, por tudo, por Tua provisão em cada lar, por todo o cuidado que Tu tem dispensado a nós, Senhor, não só materialmente falando, mas também psicológico. O Senhor tem nos alimentado todos os dias, a nossa fé, a nossa esperança, tem acrescentado o nosso amor, e eu só posso Te adorar por todos esses feitos. Em nome de Jesus, eu Te peço que alcance cada aluno e professor da Escola Bíblica Dominical, que nesta manhã sejam impactados pela Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós já vamos, antes de dar início à nossa lição, ao texto que nós vamos abordar nesta manhã, nós já vamos ouvir um louvor com a também professora Pamela. Ela é desconhecida, nem todos conhecem essa menina. Então ela vai dar o ar da graça aqui nesta manhã para os irmãos conhecerem melhor. Vamos louvar a Deus. Eu também cumprimento a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. E quando eu fui convidada, para participar nessa manhã, eu escolhi um hino que fala justamente sobre o Salmo 23, que é o tema da lição de hoje. Vamos adorar ao Senhor. Meu Deus é
de mim. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, levando minhas mãos a ti, eu já cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Aleluia, Jesus, te adoramos. Louvado e agradecido a Deus. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Cuida de mim. Aleluia. Cuida de mim. Amém. Graças a Deus. O Senhor é o nosso pastor e Ele não vai deixar nada nos faltar, né? Esse salmo é muito bem-vindo nesses dias. A meditação desse salmo alegra, enche o nosso coração de que nós não estamos sós. E isso é maravilhoso. Eu vos convido a fazer a leitura do nosso texto em que está inserido o tema da nossa lição hoje. O tema da nossa lição é o Supremo Bom Pastor. E o salmo é o Salmo 23. Muitos sabem até de cor. Faz parte daqueles textos que a gente guarda no nosso coração e acaba memorizando de tão preenchedor que é. Preenche tanto a nossa alma que nós acabamos por memorizá-lo. Então, nós vamos fazer a leitura do texto áureo da nossa revista, que é o Salmo 23 e o verso 1. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Verdade aplicada. Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Os objetivos da lição de hoje é apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha e também destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. Nós vamos fazer a leitura do Salmo, ou melhor, podemos recitar. Eu não consigo, né, recitar nesse momento. É muita coisa, é muita informação. Mas nós vamos começar a leitura, fazendo a leitura de maneira responsiva. Eu leio com as meninas o verso ímpar e o professor Luiz lê o verso par com os meninos. Amém. Pode ser assim, né? Vamos lá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Deus estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Só podemos dizer amém depois de uma palavra tão maravilhosa como essa. E eu começo abordando esse tema falando que ele se trata de um poema em que revela a relação entre o pastor e a sua ovelha. Eu li um livro, no final eu vou até dizer para vocês que livro que trata desse salmo com uma particularidade tão grande que a gente sai depois desse livro amando muito mais o Salmo 23. E o escritor, ele fala que Davi poderia fazer esse salmo falando das guerras que ele tinha realizado quando estava entre os seus valentes, ele como um soldado e falando com o Senhor dos Exércitos. Ele poderia falar das tantas outras experiências que ele teve como musicista, como arpista, era um músico lidando com o maestro e tantas outras experiências. Mas Davi escolheu falar da sua experiência como pastor de ovelhas. Ele como pastor e abordando as fragilidades da ovelha, ou talvez se colocando até mesmo como uma ovelha do pasto do Senhor. E nós podemos começar essa aula trazendo uma definição. O que é pastor? O que é um pastor, Luiz? Bem, irmã Mara, pastor é a pessoa que cuida de rebanhos, né? Rebanhos de ovelhas, cabras, bodes. E como você bem falou, o Salmos 23 é uma poesia a qual Davi se declarava a sua confiança em Deus. Quando ele começa a escrever nessa poesia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ele estava se declarando a Deus. O Salmos 23 é poético, é isso, bem como se resume. E a função de pastor, além de cuidar, meditando, estudando a palavra de Deus, não é uma tarefa tão fácil de se realizar, né? Exige muita dedicação, amor, porque o pastor ele que tem que providenciar a alimentação, a direção e a segurança, que é o que nós vamos falar no próximo tópico, da ação de um pastor. O que o pastor precisa para cuidar bem do seu rebanho, não é isso, Mara? Antes de nós falarmos todo esse trabalho que o pastor tem, esse cuidado e das funções do pastor, é bem interessante a gente falar um pouquinho da ovelha. Sim. A ovelha, eu li no livro que falava o seguinte: de todos os animais, a ovelha é a menos capaz de todas. É considerado por alguns escritores como um animal tolo. Até para a gente engolir seco, né? É um animal tolo, presente. Para a ovelha dormir, essa parte eu me identifiquei bem. Para a ovelha dormir, tudo precisa estar bem. Ela precisa se sentir segura, então nada de predadores. Não pode ter nenhum inseto. Não pode, o seu estômago também tem que estar cheio, não pode roncar o estômago. Tem todo um preparo do ambiente para a ovelha poder dormir. Sim. A ovelha, também nesse livro que eu li, que é um mamífero que não foi criado com instrumentos ou com armas de defesa. Ela não tem garras, ela não tem presas. A ovelha não expele nenhum tipo de veneno. Então é um animal totalmente vulnerável. Sim. E dependente do pastor. Então, se Davi, como um guerreiro que foi, ele se escreveu falando da fragilidade da ovelha com o pastor, por toda a experiência que ele tinha, e se colocando como ovelha, e o Senhor Deus como seu pastor,
Davi reconhecia a sua dependência de Deus. Verdade. Nós somos totalmente dependentes do nosso pastor. E a ovelha, dentre as suas particularidades, ela é considerada tola porque ela não consegue, irmão Luiz, identificar qual é a erva que ela deve comer. Se tiver uma erva daninha no meio do pasto, ela vai comer. Ela não vai conseguir identificar. Então ela precisa do pastor. A ovelha é também considerada como um animal extremamente medroso. Se ela for tomar água e a água estiver fazendo um barulho, agitadas, ela para diante daquela água. Ela é capaz de morrer de sede e não tomar a água, porque ela não tem coragem de beber água enquanto a água está agitada. E o salmista vai citando isso no Salmo, nós vamos acompanhar. Sim. Então, o pastor, ele se dedica a domesticar, alimentar, guardar, proteger esses frágeis animais. Sim. Então, ao longo da nossa aula, nós vamos falando mais um pouquinho das particularidades da ovelha, mas a gente fica até pasmo de ver um animal tão dócil, tão frágil, tão vulnerável como a ovelha. E aqui no ponto 1, que fala do pastor e as suas ações, nós justamente tratamos do quê? Que como o pastor ele tem como função suprir as necessidades da ovelha, particularmente tudo gira em torno da alimentação. É sair, é procurar pastagens, águas tranquilas e durante esse trajeto de ida e volta, proteger esses frágeis animais. Então imaginemos nós estamos falando aqui de um cenário que é o deserto. O deserto ele tem temperaturas altíssimas à noite e altíssimas durante o dia e baixíssimas durante a noite. De dia pode chegar a 50 graus. Já à noite pode chegar a temperaturas negativas. Então, são temperaturas extremas e essa variação de temperatura requer que o pastor tenha um pouco de sagacidade. Planejar a hora de saída e a hora de retorno, para que esses animais sofram menos e ele tenha menos trabalho do que o habitual. É bem isso, né? Então, do curral até o oásis, porque no meio do deserto ele precisa encontrar um oásis, encontrar pastagem para esses animais, tem uma série de coisas que precisa acontecer. Uma das coisas que ele faz, ainda de madrugada para sair em busca de pastagem, é contar o seu rebanho. E essa é uma prática que ele repete durante várias vezes ao dia, para ver se todas as ovelhas estão ali, se não se perderam no meio do caminho. E não eram poucas, né? A gente Não. vê pela quantidade de uma parábola que Cristo nos falou, da 100 ovelhas, né? Sim. Então, não eram poucas ovelhas que um pastor teria que tomar conta. E a gente vê as condições de um pastor para que ele possa tomar conta, o preparo, né? Nós vamos ver que ele teria que usar ferramentas, ter algo além de uma ferramenta para cuidar daquelas ovelhas. E o que me chama a atenção, lendo os Salmos 23, quando Davi se refere a Deus, é o amor de um pastor para com uma ovelha. Né? Nós vamos falar até um pouco sobre isso, o amor pessoal do pastor para cada ovelhinha. E a gente lendo os livros, pesquisando, a gente vê que o pastor conhece cada uma delas, e coloca nomes em cada uma delas. E essa tarefa ela nos leva a ver o amor de Deus para conosco. Nós que somos considerados como ovelhas, né, do seu rebanho, é maravilhoso você ler os Salmos 23 e você vê que a cada salmo que a gente lê é uma pessoa falando diretamente com Deus. Esse aqui é um poema particular de Davi. Quando a gente se refere a Salmos 23, é uma oração íntima, né? Ele se declarando: o Senhor é o meu pastor,
E é algo que a gente tem que fazer todo dia. Acordar, imaginando que somos ovelhas de Deus, né? E que Deus vai cuidar. Principalmente nos dias que nós estamos vivendo hoje, que muitos estão preocupados sobre o que nós vamos falar agora, sobre alimentação, né? Então, que nesta manhã você se sinta uma ovelha de Deus, e o Senhor vai suprir a alimentação do dia de hoje, né? Ele vai suprir. O Senhor, o pastor, ele conhece essas ovelhas e as chama pelo nome. É verdade. Eu assisti um vídeo que está aí disponível nas redes sociais, falando a respeito de uma ovelha que se perdeu do seu rebanho e ela ficou por 6 anos desaparecida. Quando o pastor daquela ovelha a encontrou, é uma matéria recente, se eu não me engano, de 2018, chamou pelo nome e ela atendeu. A ovelha Sheila. Sheila? Ela ficou 6 anos perdida do rebanho e quando ela foi passar por uma tosa, que é outra particularidade da ovelha, a ovelha não se limpa, ela não consegue se limpar. Não. Né? Nós pensamos nos gatinhos. Os gatinhos, se eles caírem em alguma sujeira, eles vão imediatamente se limpar. Mas a ovelha ela não consegue. Então ela estava com a sua lã completamente suja, cheia de espinhos, da vegetação, e ela tinha um peso exorbitante daquela lã que estava ali suja, não só pela quantidade de lã que foi enorme, foram mais de 12 quilos de lã que foram retirados ali daquela ovelha. 21 quilos? 21 quilos. 21 quilos, corrigindo aqui a informação. 21 quilos foram retirados ao todo de lã daquela ovelha que ficou 6 anos desaparecida. Mas eu achei importante ela ouvir a voz daquele pastor e atender pelo nome de Sheila. Né? Então, o nosso Deus, ele nos conhece. Se nós pensarmos na quantidade de habitantes que temos, né, no planeta, e o nosso Deus conhece o nome e sabe, né, o nome de cada um e nos chama pelo nome. Isso é um cuidado que o pastor tem. Nós vemos aqui que o Salmo 23, no verso 2, fala assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse verso justamente trata da alimentação da ovelha. O pasto verdejante era o objetivo do pastor, encontrar um pasto verdejante. Ele preparava esse pasto antes das ovelhas chegarem. Então ele iria lhe dar uma vistoria ao encontrar esse pasto, retirar as ervas daninhas e aí então permitir que as ovelhas pudessem se alimentar. É verdade. E o que me chama a atenção também, lendo, é que o pastor das ovelhas, ele sempre anda na frente, as ovelhas na sua retaguarda, né? As ovelhas nunca ultrapassavam a frente do pastor. Sim. Sempre na retaguarda. A ovelha segue, né? Isso, segue o pastor. Segue o seu pastor. Então, quando o pastor se levanta de madrugada, conta suas ovelhas e inicia o trajeto até um pasto, encontra esse pasto verdejante, o objetivo dele é levá-las, dar esse alimento, ele fica por horas ali se alimentando, Sim. dar a água e retornar ao aprisco ou ao curral antes de anoitecer. E esses caminhos nem sempre são caminhos, ou na sua maioria, não são caminhos tão fáceis de passagem. São caminhos que têm os seus perigos, naturalmente, como também surgem os predadores. E uma das coisas que nós vamos ver mais à frente são justamente o equipamento que o pastor usa para conduzir esse rebanho. Antes, né, de nós estávamos falando aqui que a ovelha conhece a voz do pastor, nós vemos geralmente nas imagens relacionadas a esse tema, o pastor ele está sempre com um acompanhante. Sim. Ele não costuma estar sozinho. Não, Por quê, irmão Luiz? Ele tinha que preparar, como as ovelhas elas eram muito apegadas ao seu pastor habitual, elas eram conduzidas pela voz, né? A
A ovelha conhecia a voz do seu pastor. E se aquele pastor tivesse que se ausentar ou passasse por um período de doença, as ovelhas ficariam sem pastor, porque a ovelha só obedece à voz do seu pastor. Então o pastor teria que preparar o seu, como que eu posso dizer? O seu substituto, isso mesmo. Para que as ovelhas também pudessem já se adaptando ao substituto daquele pastor. Para que quando o atual se exaltar, se afastasse por algum motivo, tivesse alguém para cuidar das ovelhas, senão as ovelhas iriam morrer. Por ser tão apegada à voz e conhecer o pastor, e uma coisa que me chama a atenção, que até elas seguiam o seu pastor pelo cheiro também. As ovelhas, por ser tão amedrontadas, medrosas, se elas não sentissem o cheiro do seu pastor perto, elas ficavam medrosas. Como que elas eram tão apegadas ao pastor? A pessoa que estava seguindo o pastor, geralmente eles mostram na imagem uma pessoa com mais idade, mais experiência, e um jovem pastor, geralmente um adolescente, fatalmente seria o seu substituto. As ovelhas já estavam acostumando com a presença daquela pessoa, e aquela pessoa tinha que dar uma atenção. São muitas horas do dia. Eu fiquei pensando, eu acho que um pastor ele não tem momento de descanso. Não tem. Porque o que os livros nos levam a ver é que o pastor, ele tinha esse trabalho, trazia as ovelhas de volta. Não é que seu trabalho terminava, ele tinha que dar proteção às ovelhas no período da noite, para que elas pudessem dormir em segurança. Não era uma coisa, acabou o meu trabalho, acabou o meu turno de trabalho, passei meu cartão, tchau, e as ovelhas que se virem. Não, era um trabalho que se estendia no período da noite também. Então, o pastor praticamente trabalha ou cuida das suas ovelhas em tempo integral. Era um tempo integral mesmo, para oferecer à ovelha segurança, alimentação, conseguir domesticá-las, né? E para que esse rebanho pudesse se desenvolver mesmo. Eu estava lendo uma reportagem que falava que até de madrugada o pastor teria que ir ao curral das ovelhas para ver aquelas que estavam deitadas, porque algumas da forma que se deitassem, como as brincadeiras delas, eram dar cabeçadas, né? A gente vê. E naquele momento que elas brincavam de dar cabeçada, algumas caíam de perninhas para cima, e elas não conseguiam nem se levantar sozinhas. Então o pastor de madrugada às vezes se levantava para ver as ovelhas no curral, para levantar aquelas que estavam com as perninhas para cima, para você ver como que uma ovelha ela é dependente do seu pastor em tudo. Até na hora do sono, elas têm que ser vigiadas. Tem as ovelhas brincalhonas nos arrumos. Tem umas brincadeiras perigosas. Não vamos entrar nesse detalhe das ovelhas brincalhonas, deixa quieto. Até as brincadeiras dependem de Deus. E continuando aqui das águas tranquilas, nós já falamos que essas ovelhas, tendo esse alimento ali à disposição da ovelha, o alimento seguro e a água tranquila, o pastor passava ali um tempo só vigiando, cuidando contra os predadores, sim, aguardando o tempo de voltar. Mas não é que ele ficava sentado só observando. Ele observava o que as ovelhas estavam fazendo para que elas não fossem atacadas, e se alguma não conseguia se tomar água, o cuidado do pastor, ele ia lá, pegava a água com as suas mãos e dava na boca das ovelhas, para que elas pudessem matar a sede, saciar a sede, porque muitas poderiam voltar daquele trajeto sem conseguir tomar água. Por quê? Não era só o barulho das águas que assusta as ovelhas, até a sombra delas amedronta a ovelha. Então ela chegava na água, via a própria fisionomia, a água estava tranquila, mas via a própria fisionomia, se assustava e não queria tomar água. Dá trabalho, ovelha dá trabalho, gente. Dá muito trabalho de ovelha.
Eu fiquei passada, porque dá muito trabalho cuidar de ovelha. Verdadeiramente, eu vou falar como o nosso amigo Davi. Eu não quero ser pastor. O Davi chegou a essa conclusão e foi muito bem concluída por ele. O Davi é aluno da escola dominical. Ele não quis ser pastor, e eu entendo agora porque, depois que eu estudei o quanto essas ovelhinhas dão trabalho. Então, concluída essa parte de alimentação, estava na hora de retornarem para casa, de voltar ao aprisco, de voltar ao curral. E aí o verso de número 3 fala que o pastor é aquele que guia a ovelha pelas veredas da justiça. Achava eu, na minha inocência, que a vereda da justiça era algo simplesmente poético, né? Que não existia, mas existe, irmão Luiz, a vereda da justiça. Sim, existe. É um lugar de alto perigo, né? É uma trilha, uma né? trilha perigosa, estreita, e que existe verdadeiramente lá em lugares desertos. Sim. A vereda da justiça, ela é sinuosa e ela é um caminho que segue para a montanha. Abaixo estão os valados e muitas vezes o pastor tem que conduzir para o alto para proteger ou de predadores ou até mesmo encontrar uma alimentação adequada. Então, quando Davi fala que o bom pastor ou o pastor é aquele que guia pelas veredas da justiça, quando tem que passar por esse caminho íngreme, as ovelhas podem, por sua fragilidade, se amedrontar. E elas podem escorregarem, caírem nesses valados, se machucarem, se tornar uma presa fácil, mas o pastor tem uma saída para isso. É verdade. A gente vai ver aí, a gente não sabe como é que um pastor consegue fazer isso, mas a gente vê em alguns vídeos, alguns relatos, fala que nesse momento ele conseguia colocar as ovelhas em fila indiana, uma atrás da outra. E para que elas permanecessem em fila indiana, seguindo o seu pastor, e não se amedrontassem, ele usava um sistema. Qual que era esse sistema, irmã Mara? Ele poderia usar a vara para fazer eles voltar ao caminho, Sim. Mas ele usava também algo bem interessante. Ele usava o canto ou até mesmo um instrumento. Pode ser a harpa, também um saltério. Isso acalmava as ovelhas. A ovelha ouvia o canto do seu pastor e reconhecendo que era a voz do pastor, ou até mesmo aquele instrumento que ele costumava dedilhar, tocar, ela se acalmava, conseguia fazer esta fila indiana e chegar até o destino. Então, Davi fala disso com propriedade. Por ser um musicista que foi, ele aprendeu a tocar harpa. Eu acho que Davi também era autodidata, né? Não se fala de uma escola de música naquela época, né? Não encontrei nada nesse sentido. Mas eu acredito que Davi pode ter aprendido a tocar esse instrumento sozinho. Mas ou até mesmo por ver algum pastor fazer isso. Talvez ele tenha sido um acompanhante do pastor anteriormente, a Bíblia não fala nada a respeito disso. Mas a verdade é que ele usava desses artifícios para que a ovelha entrasse no caminho e fosse seguindo, porque ele ia tocando ou cantando e a ovelha ia ali em fila indiana seguindo o pastor. E o verso de número 3 fala que ele conduz, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então as ovelhas iam seguindo ali a voz do seu pastor e indo para esse caminho. E o que me chama a atenção, irmã Mara, no versículo 3, que começa falando, refrigera a minha alma. E ele, como musicista, como músico, ele bem sabia que a música ela acalma a nossa alma, né? Em momentos difíceis, no momento de medo, fica uma dica. Louve ao Senhor, né? Adore ao Senhor, que isso refrigera a nossa alma. E talvez a gente, pensando um pouco sobre o pastor, talvez possa ser até um pouco solitário, né?
às vezes ele está com os seus ovelhinhas lá, mas naquele momento ele poderia até tocar também, naquele momento que estava tudo bem, já no seu lugar de pastagem, para também adorar o Senhor, por ter chegado com segurança, com confiança, porque conhecia a voz, mas não somente a voz, mas também o louvor. As ovelhas conheciam, que é o que fazia obedecer. A gente vê nesse exemplo aí, a obediência das ovelhas permaneceu uma atrás da outra, seguindo o seu pastor, não é verdade? Sim, sim. Então, o verso de número 4 fala que ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, é algo também que existe. Fazendo essa trilha sinuosa, embaixo, como nós estávamos falando, existe um valado, né? E ali era um lugar de perigo. Então, ao ver aquele despenhadeiro, aquele valado, as ovelhas, elas corriam risco. Né? Mas o bom pastor estava ali para dar a vida pelas suas ovelhas. Está próximo de nós encerrarmos, apesar de termos bastante coisa para falar. Nós queremos dizer que o pastor usava um instrumento, e aqui o salmista deixa claro esse instrumento, que é o cajado e a vara, e cada um, vamos dizer assim, é um único instrumento, só que com multifunções. Sim. O que a vara faz? A vara era um objeto, né, uma haste de madeira, e a vara, ela, como você falou, era 3 funções. Sim. Num só objeto. A vara poderia ser para disciplinar uma ovelha, quando saísse dos caminhos, não é verdade? Então usava para orientar, guiar elas, para não sair do caminho. Sim. O cajado, que aí tem nesse mesmo instrumento, em sua ponta uma curva, sim, ele serve para puxar as ovelhas, sim, quando caídas as valas estão distantes do braço. E tinha um artifício que ficava escondido, que era a lança. A lança, né, uma ponta, que a lança servia para proteger as ovelhas de animais peçonhentos, animais que viessem atacar as ovelhas, como lobos, ursos. Então era usado como uma ferramenta de proteção que o pastor usava. É interessante isso, né? A Bíblia Sagrada, queridos, é esse instrumento. Representa essas 3 coisas nas nossas vidas. Proteção, é usado para salvar, para disciplinar e também para proteger. Então, nós estamos, o bom pastor nos deixou aqui bem equipados para que nós pudéssemos encontrar aqui alimento, encontrar o caminho da salvação, sim, encontrar também disciplina, mas também nós podemos aqui encontrar uma forma de nos proteger dos ataques. E ele fala que o cajado me consola. Além disso, serve como consolo para as nossas vidas. Está aqui também. Nós queremos finalizar falando a respeito do óleo, porque aqui o Salmo fala a respeito da unção, unges a minha cabeça com óleo. E o óleo é um dos instrumentos que o pastor usava. Ele besunta a ovelha com esse óleo. E tem alguns propósitos. O óleo, como muitos acham que é apenas para tratar ferimentos da ovelha. Mas o óleo também é usado como repelente. Sim, usava nelas para espantar mosquitos, né? As moscas, os mosquitos, os insetos que não deixam as ovelhas dormir. E o lugar preferido das moscas era a cabeça mesmo. A cabeça do nariz, o focinho, né? O focinho delas que usava. Então, se a ovelha sofrer um ataque de moscas, de mosquitos, ela pode chegar até a morte, porque ela vai bater a cabeça contra as rochas, contra as árvores, contra qualquer coisa que ela encontrar pela frente para se livrar desse enxame de moscas ou de insetos. Mas besuntada com óleo, além de repelir esses insetos, ele também estava de certa forma dando à ovelha, se houvesse qualquer ferimento nesse trajeto que eles faziam, dando à ovelha a possibilidade de se curar. Então ele iria também
ser tratado através desse óleo. Então, o óleo que o pastor usa para ungir as ovelhas, ele é de grande importância, ele é de suma importância. Nós vamos finalizar a nossa live, a parte dos adultos, porque tem surpresa para os pré-adolescentes e adolescentes hoje, falando aqui do texto de João 10, o verso 14. Eu vos convido a ler essa passagem, que fala de Jesus como o bom pastor. João 10, 14. Pode ler. João 10, 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então, eu sei que nós, por muitas vezes, já lemos esse texto, já lemos essa passagem, esse versículo, e Jesus aqui se auto-intitula o bom pastor. As ovelhas conhecem a sua voz, e as ovelhas não dão ouvido ao mercenário, não dão ouvido àquele que não são, né, o seu pastor. Porque, como nós já dissemos, a ovelha conhece, por conhecer a voz do seu pastor, ela não segue outro. E nenhum mercenário vai conseguir cuidar da ovelha. Então, se ele, por um acaso, tentar roubar alguma ovelha, tirar alguma ovelha do pastor, daquele que é o seu pastor natural, como a ovelha não vai ouvir, ele vai só tem só um destino a ovelha: morrer. Ela vai ser abatida. Porque ela não vai obedecer à voz do mercenário. Ela não vai reconhecer, ela não vai querer comer, ela não vai querer tomar água, ela não vai produzir, não vai gerar e, consequentemente, pode chegar à morte. Então, Jesus, ele fala justamente que nós devemos dar ouvido apenas ao bom pastor. Porque o mercenário, ele tem só um objetivo. Qual é o objetivo do mercenário? Trabalhar para ganho financeiro. Ele vai lá, rouba a ovelha para extrair tudo que a ovelha tem de bom. Não tem valor a ovelhinha para ele. Não, mantê-la viva não. Não tem valor. Não tem. Mas o bom pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas, que é Cristo. É Cristo. Né? Cristo deu vida. Nós vamos finalizar dizendo que Jesus, ele, em Mateus 10, 5 ou 6, ele fala que quando ele enviou os discípulos, era em busca das ovelhas perdidas de Israel. Vai em busca das ovelhas perdidas de Israel. Mas nós vemos posteriormente que com a pregação do Evangelho ou a sua morte na cruz do Calvário não foi apenas por Israel. Foi por todos. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor ao mundo atinge a mim, atinge a nós. Então, nós somos também convidadas a fazer parte do aprisco do Senhor. Ô, glória. Do aprisco do Senhor. É só Jesus dessa casa. Então, somos todos convidados a fazer parte. Que o Senhor nos ajude. O que é que nos torna ovelhas neste aprisco? Sendo submissos. Conhecendo a voz do pastor. Sendo submissos à voz do pastor. E estar fazendo parte do rebanho e seguindo a direção que ele nos conduz. É o ser obediente, né? É o ser obediente. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos verdadeiramente ovelhas, porque o que vai nos distinguir da ovelha e os bodes é justamente essa submissão. Verdade. Eu falei para os irmãos que ia indicar uma leitura que aborda muito bem, detalhadamente, o Salmo 23. O livro chama-se Aliviando a Bagagem, do pastor Max Lucado. Este livro está disponível em PDF, para download gratuito, viu, irmãos? Baixe esse livro e lê, porque a leitura vale muito, muito, muito a pena.
A gente não sabe se chora, não sabe se continua a leitura, chora, volta, volta, chora. É mais ou menos algo assim, né? Então as meninas que são mais emotivas, que muitas vezes acabam chorando nesse livro. Então baixe esse livro e lê, porque a leitura vale muito a pena. Eu já li outra época e agora eu senti a necessidade de reler por conta da abordagem nesse salmo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê graça, né, para vivermos esses dias aplicando essa palavra no nosso coração. Nós vamos fazer uma oração, uma breve oração de gratidão a Deus, e nós já vamos à parte dos pré-adolescentes e adolescentes com a nossa querida Rebeca. Tem carinha nova aqui. Sou eu que estou toda semana, mas todo domingo tem uma carinha nova aqui, glória a Deus. Vamos agradecer ao nosso Senhor. Muito obrigada, meu Senhor e meu Deus, pela vida, Senhor, de cada ovelha, Senhor, deste rebanho, que é o rebanho de Cristo, que possamos, Senhor eterno, ouvir a Tua voz como nosso pastor, sim, Senhor, e ser submisso à Tua voz. A Tua voz ecoa todos os dias através dessa palavra que temos em nossas mãos, que lemos, e esta palavra, ela muitas vezes nos consola, mas também por muitas vezes nos disciplina. Eu te louvo por essa particularidade, Senhor, por ser conduzida por aquele que conhece o caminho e que nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome, e nos conduz sempre a passos verdejantes. Nós só podemos te agradecer por tamanho amor e tamanho cuidado, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos ouvir a Rebeca nesse instante. Chamem os adolescentes. Se o Senhor não voltar, e se a situação permanecer como está, próximo domingo nós estaremos aqui em mais uma live da nossa Escola Bíblica Dominical, e nós cremos que nós temos a nossa retaguarda, pessoas que estão orando por nós, intercedendo por nós, porque a obra do Senhor não pode parar. Um forte abraço, irmãos. Deus abençoe a todos. Agora é um momento para os adolescentes, mas se você não é adolescente, pode ficar aqui com a gente também, tá? Vamos fazer uma breve oração, se o adolescente que chegou aqui agora. Vamos orar rapidinho, só para a gente iniciar a nossa aula. Senhor meu Deus, hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua palavra. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor nos ensine a cada dia sermos mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Algumas coisas sobre... Aí eu também fiz uma pergunta do que está sendo difícil nessa quarentena. 40% deles falaram que o mais difícil está sendo não devorar tudo que existe na geladeira. Mas 60% de vocês falou que é difícil não ver os amigos. E aí, o que eu quero te dizer com isso, com esse formulário que a gente fez, é que às vezes a gente acha que só a gente está preocupado ou ansioso, ou então que ninguém vai conseguir entender como é que a gente está se sentindo. Mas, nesse momento que a gente está vivendo, muitas pessoas estão se sentindo ansiosas, preocupadas e sozinhas. Vamos fazer uma demonstração. Eu vou chamar mais uma adolescente aqui, a Bárbara, e ela vai me ajudar a gente a fazer uma demonstração sobre o que é que tem acontecido com a emoção das pessoas. Segura essa coisa pra gente. Essa folha, ela representa as nossas emoções. Pamela, o que acontece se a gente der uns trancos aí nessa folha? Ela rasga?
más notícias. O que acontece quando a gente vê o noticiário? Mais ou menos isso tem acontecido com as nossas emoções. Quando a gente abre o Facebook, o Instagram e mais notícias ruins acontecem. E se a gente ir lá no grupo do WhatsApp, que a gente não está procurando, tá? Mas a gente vai lá no grupo do WhatsApp e mais notícias ruins. Pamela, e se a gente der um tranco agora, o que acontece? As nossas emoções estão assim. As nossas emoções estão abaladas. Elas estão fragilizadas. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte. Lá na palavra de Deus fala assim. Lá em Lamentações 3:21 diz que nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. E naquele mesmo formulário que vocês responderam que estão preocupados e ansiosos, vocês compartilharam vários momentos comigo que eram difíceis, que vocês achavam que não tinha solução, mas Deus tinha ajudado vocês a superar eles. E aí, eu quero te dizer que o mesmo Deus que ajudou você quando os seus pais não tinham dinheiro, ou então quando você estava doente, ou sua mãe doente, aquele mesmo Deus é o que continua cuidando de todas as coisas, sabe? Se ainda assim, você lembrando de todas essas coisas, você tem se sentido ansioso ou preocupado, ou então pensando, tá, tia, eu não estou preocupada com as notícias, mas e a minha escola? Ou então, e o plano que eu fiz para esse ano, que eu queria alcançar alguma coisa? Olha, eu vou te falar algo que está escrito lá em Romanos 15:13, tá? Vamos abrir lá. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, se ainda assim você tem se sentido ansioso, preocupado, eu quero te convidar a você pedir a Deus. Sabe por quê? Nós podemos pedir a Deus para que Ele controle as nossas emoções, para que Ele cuide dos nossos sentimentos e nos ajude a controlá-los. E colocar a certeza no nosso coração de que Ele está cuidando de todas as coisas. Mas, eu tenho mais uma coisa para te falar. Se você que está aí me ouvindo, tem a certeza no seu coração, nós ainda precisamos pensar que nós temos uma missão. E nós temos Jesus em nossos corações, mas existem muitas outras pessoas que estão aflitas, que estão preocupadas em todo o mundo agora. E aí, a nossa missão é levar Jesus, porque Jesus é o remédio que o mundo inteiro precisa. E nós precisamos levar esse remédio que nós temos para o mundo. Do mesmo jeito que você sabe que quando você se sente ansioso, preocupado e pode ir pedir para Jesus te ajudar, nós precisamos espalhar isso para o mundo. Então, eu quero te convidar hoje a ser um compartilhador de boas notícias. Sabe? Lá em Lá em Isaías 52:7, fala assim. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e que dizem a Sião, o seu Deus reina. Vamos fazer de novo. Imagina agora, vocês ainda lembram que a folha branca representa as nossas emoções. Vou pegar uma nova porque aquela brava lá. A folha branca representa as nossas emoções. Agora, Pamela, imagina que eu sou uma compartilhadora de boas notícias. E aí, eu compartilho algo bom com você, algo bom de que Jesus já fez na minha vida. Ou então, Pamela, eu vou e falo do amor de Jesus para você.
com as nossas emoções. Pamela, dá um tranco aí e tenta rasgar essa emoção. Ela rasga? Não, porque ser compartilhador de boas notícias fortalece as nossas emoções. Compartilhar algo bom com as pessoas faz com que as nossas emoções estejam fortes e nós também fortalecemos as dos outros. Quando eu já disse para vocês na nossa aula que nós precisamos nos encher de tudo aquilo que é bom. E quando nós estamos com a mente cheia daquilo que é bom, nós também estamos com as nossas emoções fortalecidas. E aí, eu quero te convidar hoje a ser um mensageiro de boas notícias, sabe por quê? Porque nós precisamos compartilhar isso com o mundo. Então, para encerrar, eu quero te falar assim: lembre-se que você tem aí dentro de você um remédio que o mundo inteiro precisa. E nossa missão como cristãos é compartilhar isso com o mundo. Amém? Então, acabamos. É só isso por hoje. E eu quero convidar a Mara, o pastor, para poder fazer a encerração da nossa escola dominical. Eu voltei. Eu também. Vamos agradecer a Deus juntos. Eu quero louvar a Deus pela vida da Rebeca. A Rebeca é muito especial para nós, para a escola dominical, né, para todos os irmãos. E ela foi guerreira, né, irmãos? Valente. Assim como todos os demais que têm enfrentado, né, as câmeras para aqui estar. Confesso que não é fácil. Mas eu louvo a Deus por esse meio que o Senhor nos deu de estar perto dos nossos irmãos. Essa é uma forma, né? O aceno dos irmãos, o coraçãozinho dos irmãos, a curtida dos irmãos. A gente sabe que a pessoa está ali nos observando. Então eu te convido a orar nesse instante e sou grata por esta companhia, né? Mesmo que distante, mas eu me sinto acompanhada por cada um de vocês aí. Próximo domingo, como eu já disse, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui. Eu conto com as orações e com a presença de todos. À noite, no horário das 18h30, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mais uma vez aqui com o nosso pastor. Tá? Hoje ele está só nos bastidores, mas à noite ele está aqui na frente das câmeras como nós. Nós te damos graças, ó Deus bendito, por cada um dos nossos irmãos que participaram dessa live, Senhor, que ouviram a Tua palavra, Senhor, transmitida, Senhor, na linguagem dos nossos adolescentes, que há um remédio, a palavra de Deus é o remédio para esse momento, Senhor, em que está ultrapassando. Pai querido, e que eles usem, cada adolescente use, Senhor, diariamente essa poção, a dose, Senhor, necessária, para, Senhor, eterno, que tenhamos fé, esperança, e para que tenhamos, meu Senhor, os nossos olhos voltados para Ti em todo o tempo. Muito obrigada por tudo. Te peço que visite aqueles que estão aflitos, que estão, Senhor, eterno, de alguma forma, Senhor, foram atingidos por essa pandemia, aqueles que estão enfermos, vai ao encontro com o poder e cura nesta hora, meu Senhor, a ansiedade, cura, Senhor, de qualquer, Senhor, seta que tenha sido, Senhor, enviada pelo inimigo das nossas almas. Te peço também cura física para aqueles que estão enfermos, Senhor, seja acometido pela Covid-19 ou por outra enfermidade. Aqueles que estão, Senhor, na linha de frente, Senhor, em meio a esta pandemia, que são os profissionais da área da saúde, como também da infraestrutura, vai ao encontro com o poder, garante proteção, garante vitória, que eles se sintam renovados nesta hora e fortalecidos pelo Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Amém. Amém. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Amém.